Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma pintura básica. Eu vou ensinar vocês a pintar uma caixinha. E por que pintar uma caixinha? Porque caixinha é mais difícil do que uma plaquinha, né? Porque caixinha tem cantos, né? Tem os cantinhos para alcançar, tem que passar o pincel direitinho aqui. E por isso eu decidi então fazer uma caixinha. Então o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro limpar a caixinha por dentro. Né? Ela tem sempre um monte de poeira dentro, né? Farelinho. Esse meu pano aqui tá úmido, mas não precisa ser úmido não, tá? Pode ser um paninho seco. O que você precisa para pintar? Existem dois tipos de rolinho. Esse que tem essa coisinha de plástico aqui e esse que é forradinho aqui, tá vendo? Ele não tem essa coisinha plástica aparecendo. Eu gosto de pintar usando esse rolinho. Por quê? Porque para alcançar esse cantinho da caixa, assim, talvez dê para vocês verem assim. Não, ainda não dá. É assim. Para eu alcançar esse cantinho da caixa, tá vendo? Ele não vai arranhar o lado de cá. Esse daqui, se eu fizer isso, ó lá, ele arranha. Isso aqui vai marcar a pinturinha de cá. Outro cuidado que a gente vai ter com o rolinho é o cabo. O cabo também, quando a gente vai pintando, ó, esse cantinho, o cabo tá pra fora. Vou pintar o cantinho de lá, viro o rolinho, ó. O cabinho ficou pra fora de qualquer jeito, tá vendo? Olha lá, ó. É sempre virando o rolinho pra chegar no cantinho. Pintei aqui até o meio, cheguei no meio, viro o rolinho pra lá, tá? Esse cuidado a gente vai ter que ter. Eu posso pintar direto com rolinho? Posso. Eu não pinto direto com rolinho, porque o consumo de tinta é muito maior. Então, nós vamos pintar com um pincel. O pincel que a gente tem que usar na pintura é esse pincel aqui, ó, de sardinha reta. Deixa eu mostrar direitinho aqui. De sardinha reta, tá? E de pelos. Eu não posso usar na pintura esse aqui, de sardinha dura, de cabinho amarelo, sardinha dura. Quer dizer, posso. O rolinho até vai ajudar a tirar a marquinha, mas vai ser bem mais difícil. Com um pincel macio, aquele cantinho que o rolinho não pegou, não vai ficar aquela marca feia. Então, sempre opte na pintura por este pincel de sardinha de pelos, tá? Então, para pintar, somente pintar, a gente vai precisar sempre de um pincelzinho desse e de um rolinho de espuma. É esse nosso material de pintura. E a tinta, naturalmente. O pincel, eu hidrato antes de começar a pintar. Por que hidrato? Porque o cabelinho dele já fica arrumadinho, tá vendo? Ele já fica pronto para correr na tinta. Então, eu molho na água, tiro o excesso num paninho. Olha só, ele não pode escorrer água, tá? É só para hidratar. Ele tem que estar sequinho, ó. Ele não... Deixa eu fazer aqui que aí vocês veem, ó. Ele tá molhado, mas não parece estar, entendeu? É desse jeito. A tinta que eu vou usar... Eu aqui vou usar PVA porque eu tenho muito PVA ainda. Eu estou dando preferência pela tinta acrílica agora. Eu acho que a cobertura fica mais rápida de acontecer. Então, eu estou gostando muito de trabalhar com a tinta acrílica. Mas como ainda tem muita PVA, eu estou usando a minha PVA. Logo depois que acabar essa PVA, eu vou comprar acrílica. Você pode usar a que você tiver. O processo de pintura é o mesmo, tanto na PVA quanto na tinta acrílica, tá? É precisamente a mesma coisa que a gente vai fazer. Aí, deixa eu te falar, o que acontece é o seguinte, quando você usa a tinta, mexe ela um pouquinho, tá? Porque normalmente ela fica acumuladinha no fundo, então dá aquela batidinha básica, tá? Para que você possa usar. Se você quiser usar tinta de material de construção, pode também, tá? Nada impede não. O branco você pode comprar, usa muito, né? Aí você pode comprar um quarto de tinta, aquela latinha pequenininha assim. Agora, já existem esses potões, por exemplo, a Aquarela do Brasil adora essa tinta. Ela já tem esse potão grande, em cores lindas, então às vezes pra mim compensa mais comprar esse, tá? Tem no potinho pequeno também. Importante também, gente, eu preciso sempre pintar de branco antes de pintar da cor que eu quero? Não. Não precisa, tá? Eu uso o branco, vou usar o branco aqui, porque é o mais usado, né? A gente usa muito a cor branca. Mas você quer fazer uma caixinha amarela? Pode pintar de amarelo. Você quer verde? Pode pintar já direto no verde. Não tem que queimar de branco, não tem que passar o branco primeiro. Não vai fazer nenhuma diferença na sua vida não ter branco para aplicar outra cor. Eu só uso uma cor base quando eu uso tinta metálica.
porque aí a cor base faz realçar a minha tinta metálica. Aí eu sempre gosto de queimar numa cor próxima à da minha tinta. Então, por exemplo, eu vou pintar minha caixa dourado. Eu pinto a caixa de amarelo terra, né, ou de um amarelo clarinho, mas eu dou um amarelo antes, porque realça o meu dourado. Se for prata, eu pinto de cinza. Se for cobre, eu costumo usar vermelho, assim, um vermelho mais fechado, tipo telha, tipo vinho, dou uma demão, depois eu entro com cobre. E assim sucessivamente. É uma metálica azul clara, dá uma demão de azul claro, PVA ou acrílica, e depois entra com a metálica, porque aí ele aparece mais, tá? Agora, fora isso, você vai pintar de tinta acrílica ou PVA, pinta com a cor que você quer pintar, tá? Então, vamos lá. Você vai molhar a cerda do pincel na tinta, e atenção, gente, é só a cerda, tá? Eu, assim, façam o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Porque eu enfio, às vezes, o pincel lá dentro, lá fica meu pincel todo borrado de tinta. Cabo não pinta peça, né? O que pinta é a cerda. Então, procurem só molhar a cerda e não sigam o que a professora faz, sigam o que a professora fala. Então, vamos lá, gente, olha só. Deixa eu ver aqui, posicionar direitinho aqui, ó. Eu vou passar o meu pincel em toda a peça. Que direção? Tanto faz, tá, gente? Não se preocupa com direção, ó. Você vai chegar com o pincel lá nos cantinhos, tá dando pra ver? Ó, e vem puxando. Acabei um cantinho, esquece o fundo, tá? Acabei um cantinho, lá vou eu com o meu rolinho. Lembra, ó, rolinho, o cabo pra fora aqui, o cabo pra fora aqui, ó. Passei em toda a minha pecinha, ó. Ah, ficou um cantinho lá que não pintou. Vai lá com o pincel, futuca ele. Depois passa o rolinho de novo, ó, tá? Deu pra entender direitinho? Ó, tô aqui nesse cantinho, cabo do pincel pra lá. Venho pro lado de cá, cabo do pincel pra cá, tá? Sempre mudando a posição do cabo do pincel. Vamos lá em toda a peça, peguei tinta, sempre um ladinho por vez. O que acontece com o MDF, gente? O MDF chupa muita tinta. Então, se você passar nos 4 cantos para depois passar o rolinho, já secou e você não consegue fazer mais nada, ó. Passei agora aqui, lá vou eu, ó, rolinho nele, lá no cantinho, ó. Posso passar o rolinho assim? Pode, sempre o cabo lá fora da caixa, tá? Nunca ao contrário, senão você vai arranhar a pintura. Então, ó, eu aqui fui de um lado, fui do outro e não arranhei nenhum dos dois lados, tá? Então, vou fazer isso nos 4 cantinhos, vamos lá. O importante com os cantinhos é o seguinte, observe, 1, às vezes falta tinta. 2, às vezes fica uma gotinha de tinta. Todas as duas coisas têm que ser corrigidas, tá? Ficou uma gotinha, passa o rolinho em cima dela ou o pincel. Faltou, volta com o pincel lá e refaz, tá? Não pode ficar faltando. Os cantinhos é a parte mais chatinha porque você tem que observar, né? Porque a parte reta é rápido de pintar. Por isso até que eu tô fazendo uma caixinha, que é para vocês verem. Eu costumo pintar os 4 cantos da caixa primeiro, as 4 laterais, né? Com todos os seus cantinhos bem cobertinhos, que é a parte chata de pintar. E ó. E depois eu pinto o fundo. O que eu queria dizer para vocês também? Eu aqui não tô fazendo isso, até porque hoje aqui o tempo tá muito chato, tá? Tá um friozinho, tá uma chuvinha, tá úmido, né? E o pincel, ó, fica fora da água tranquilamente, bem úmido. Quando esquenta, nesse tempinho de eu passar de um lado de outro, a tinta que tá aqui já resseca. Então, eu faço um ladinho, pincel na água, tiro o pincel da água, tiro a umidade e volto na tinta. E faço o outro ladinho, tá? É melhor você tomar essa providência do que ficar aquela tinta embolada. Então, ó, no fundo da caixinha, eu aqui nessa caixinha, deixa eu ver, aqui. Eu aqui nessa caixinha poderia fazer o fundo todo, né? De uma vez só, porque ela é pequenininha, ela é bem pequenininha. Mas eu não vou fazer, que é para vocês entenderem como você faz na peça grande, né? Você vai pintar uma caixa desse tamanho, até você pintar tudo, quando chegar lá no início, o rolinho não vai andar porque a tinta já secou. Então, olha, eu vou pintar uma faixinha, ó. Pintei aqui uma faixinha e agora eu vou fazer outra. Então, todas as vezes que você for pintar uma caixa grande, você vai aos pedacinhos, tá? Porque senão a tinta vai secar e
e você não vai conseguir esticá-la no rolinho, vai ficar feio. Então, para não estragar seu trabalho, agora eu vou parar, ó, acabei minha caixinha, meu pincel vai pra água, ó. E lá vou eu passando o rolinho, tá vendo? Cabinho pro lado de fora, que eu tô lá no cantinho, ó. Eu tô no cantinho, eu não quero que ele arranhe meu cantinho. Pronto, a minha caixa recebeu a primeira demão, tá toda pintadinha, todos os cantinhos receberam a primeira demão. O que eu faço? Com esse rolinho sujinho aqui de tinta, eu vou passar aqui na bordinha. Vou aproveitar essa tinta que tá aqui e já vou deixar minha bordinha pintada. Isso eu vou fazer em todas as demãos. Por quê? Porque a gente precisa pintar toda a caixa, né, gente? A bordinha também faz parte da caixa. Aí a tinta não deu, não tem problema nenhum. Tiro o pincel da água, tiro o excesso da água. Pegar até aqui na tampinha. Posso passar assim um pouquinho, ó. Uns pinguinhos aqui, ó. Venho com o rolinho estico. Pronto, ó. Tá pintada a minha bordinha também. E aí eu vou deixar secar, tá bom? Eu posso secar no secador? Posso. Posso secar no soprador? Posso. Qual é o grande problema das pessoas com secagem, né? Saber quando está seco. Tem uma peça seca aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Quando o MDF tá seco, a tinta tá sequinha, essa tinta que tá sequinha, ela fica fosca, tá vendo? Essa daqui tá brilhante, ó. Então, o PVA tá seco quando ele fica fosquinho. Eu não sei se no vídeo dá pra ver direito, mas essa daqui brilha e essa daqui não, porque essa daqui tá completamente seca, tá? Então, eu vou deixar aqui do ladinho pra não ligar secador no ouvido de ninguém. E lá vamos nós. Depois que eu pintei a minha caixinha, vou pegar a tampa que é mais fácil pra mostrar. Depois que eu dei a primeira demão na minha caixa tá sequinha, eu vou pegar uma lixa. No meu caso aqui é uma 220, tá? Deixa eu pegar uma novinha que é só pra usar. Pra vocês verem direitinho. Aqui, ó, uma 220. Aliás, uma macetinha. Eu faço assim, ó. Eu boto um potinho de margarina. Eu pego a minha lixa, corto em quadradinhos assim e enfio tudo aqui. Quando eu preciso, tá na mão. Esse é um bônus, hein? Vou dobrar minha lixinha assim. Prendo meus 3 dedinhos aqui atrás dela e, ó. Mão leve, tá, gente? Não precisa fazer força. O que precisa é que seja um ato contínuo, ó. Em vez de ficar fazendo assim, não, é direto, ó. Pega a lixinha, é assim que se lixa, tá? Pega a lixinha na mão e, ó. Vai passando em toda a sua caixinha. O que acontece com o MDF se você passar a lixa antes de pintar? Se ele estiver arrepiando, ele vai arrepiar mais, tá? Então, o ideal é que você faça isso depois da primeira demão. Então, ó, dei a primeira demão, lá vou eu, ó. Tirei todo o áspero da caixa. Passem a mão. Namora com a caixa. Tá áspero? Não tá? Tá bom. Vem pra dentro, ó. Namora com ela. Ah, aqui ficou áspero. Volta lá. Tá? E vai fazer isso, ó, em todos os cantinhos de toda a peça, ó. Toda a peça, dentro da tampinha também, tá? Pronto, acabei? Acabei. Tá lisinha a minha peça, tá? Tá ótimo. Vou pegar um paninho seco. Eu também tenho aqui, não sei onde, deixa eu ver, aqui. Retalhinhos de malha que eu já deixo cortado. Isso é camiseta, tá, gente? Que eu corto e deixo pra trabalhar. Ó, passa na peça, tira a poeirinha e vai aplicar a segunda demão aqui em cima. A segunda demão vai ser rigorosamente igual à primeira, tá? Você vai pintar por dentro bonitinho aqui, ó. Passou a tinta, rolinho, tudo igual. Você vai repetir tudo igualzinho que a gente já fez. Você vai fazer isso 4 vezes, né? A minha tinta é uma tinta PVA. Eu dei 4 demãos para ela chegar num ponto que eu vou pegar ali para mostrar para vocês, que ela ficou do outro lado ali secando. Você pega para mim, por favor, aquela caixinha branca. Ela tem que ficar completamente coberta, muito bem pintada, desta forma, ó. Ela aqui tem 4 demãos, tá vendo? Ela tem 4 demãozinhas, já dá. Tá secando ali. E é isso. Depois que eu cheguei em 4 demãos, ela ficou num branco perfeito, tá? Então, essa é a nossa pintura. Isso é o início de toda a peça. O que quer que a gente vai fazer aqui agora? Uma decupagem,
um craquelê, uma pátina, não importa. Essa base tem que estar pronta, tá? Aí tem uma única exceção, onde eu aconselho a pintura com rolinho, que são esses recortes de MDF, ó. Eles são assim, né? Eles têm esse monte de quadradinhos vazados aqui, que se você passar o pincel aqui, a tinta vai acumular nesses cantinhos. Então eu boto aqui uma fitinha crepe, prendo ele num pratinho de isopor, para ele não ficar correndo de mim enquanto eu pinto ele. Então prendo ele aqui. A mesma coisa essas plaquinhas assim, ó. Vendo essas plaquinhas com esses recortes aqui de laser? A mesma coisa. Nessas duas situações, nós vamos pintar direto no rolinho. E por quê? Porque o pincel vai acumular tinta nos cantinhos. Como pintar direto com o rolinho? Isso também é importante. Se você decidir pintar a sua caixa e gastar tinta à beça só com o rolinho, você pode, né? Eu pinto com pincel porque é mais econômico. Mas então, se você for pintar a caixa ou qualquer pecinha de recorte laser com rolinho, como é que você faz? Botei um pouquinho de tinta aqui no pratinho, aqui. Vou trabalhar o meu rolinho, ó. Eu vou passar o rolinho sobre a tinta e rolar ele um pouquinho, para que a tinta tome todo o rolinho. Depois eu vou aplicar sobre a peça, ó. Vou aplicar sem fazer força, tá? Que é para a tinta não entornar lá para baixo, para dentro dos buraquinhos. Então, você vai passar levemente aqui o seu rolinho, ó. Pintei a peça toda e não tem tinta nos cantinhos, tá? A mesma coisa, vou deixar secar, normal. A mesma coisa, preciso pra tinta, né? A mesma coisa eu vou fazer com esta pecinha aqui, vai ser o mesmo procedimento. Vou pegar um pouquinho da tinta, botar num pratinho de isopor, tirar mais pra fora aqui pra vocês verem. Botei num pratinho de isopor, pegar o rolinho, vou trabalhar ele em cima da tinta, ó. Puxando a tinta nele, trabalhei o rolinho, vou vir na pecinha e ó. Mesma coisa, mão leve, gente, mão leve, ó. Mão leve que ele vai colorindo. Óbvio que também não precisa ser só branco, tá, gente? A cor que vocês quiserem pintar nas peças com recorte laser precisa ser no rolinho, para que a pintura não entre nesses cantinhos, tá bom? E pode ser também na corzinha que você quiser. Então, ó, ela pinta sem borrar, sem acumular tinta, tá bom? Então, isso é a pintura básica. Rolinho vai pra água depois junto com seu pincel. Sugiro que você sempre feche sua tinta, porque acidentes acontecem. Um esbarrão aqui vai colorir sua peça toda, borrar tudo. Rolinho depois você vai lavar na água, só com água, até sair toda a tinta. E o pincelzinho você vai botar uma gotinha de detergente. Vou passar ele pelo sabão de coco, eu tenho uma barrinha de sabão de coco num potinho. Eu passo ele no sabão de coco, lavo na palma da mão, enxago e boto para secar. Botar para secar é uma coisa importante, gente, olha só. Ou você seca o seu pincel assim, em pé, presinho em algum lugar, dentro de uma latinha, bota ele para secar assim. Ou eu compro esses paninhos de chão, 6 por 10 reais, sabe? Tem um monte. Deito ele assim, né? Faço um bolinho, saio com meu pincel de lá e boto ele para secar assim. Jamais deixe seu pincel secando assim, ele vai deformar. E não vai ter jeito disso aqui voltar pro lugar, tá bom? Então tá, meninas, por hoje é só. E daqui a pouco eu volto, vou fazer um novo vídeo agora ensinando vocês a envernizar por dentro e por fora, tá bom? Beijo!